Olá, gente, tudo bom? Hoje venho aqui discutir com vocês o tema 984 do Superior Tribunal de Justiça, tá? Esse tema 984 do Superior Tribunal de Justiça, a terceira sessão do STJ modificou a jurisprudência do próprio tribunal e decidiu que não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para fixar os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais. O colegiado da STJ fixou 4 teses nesse tema, tá? Nesse tema 984. Primeira tese: as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos conselhos seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. Servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. A segunda tese: nas hipóteses em que o juiz da causa considera desproporcional a quantia indicada na tabela do OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá motivadamente arbitrar outro valor. Terceira tese: são, porém, vinculativas quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o poder público, a Defensoria Pública Seccional da OAB. E quarta tese: dado o disposto no artigo 105, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal, possui caráter vinculante a tabela de honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos artigos 96, inciso 1, e 125, parágrafo único, parte final da Constituição Federal. Um dos recursos representativos da controvérsia foi interposto por um advogado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que arbitrou seus honorários como defensor dativo em R$ 660, ao entendimento de que a tabela do OAB seria apenas referencial. Para o advogado, o pagamento do serviço deveria ser vinculado ao que dispõe o artigo 22, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da OAB. O ministro relator foi o ministro Rogério Schietti, que explicou que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de reconhecer como vinculativa para os honorários do defensor dativo a tabela do Conselho Seccional da OAB. No entanto, ressaltou que esse entendimento foi estabelecido em precedentes proferidos em meados de 2003, há mais de 15 anos, portanto. Para o ministro Schietti, a superação dessa orientação é justificada pela relevante necessidade de definição dos critérios mais isonômicos de fixação dos honorários e menos onerosos aos cofres públicos, sem prejuízo da necessidade de assegurar a dignidade da advocacia e o acesso à justiça pelos hipossuficientes. Segundo o ministro Schietti, essa constatação é reforçada pela existência de diversos dispositivos legais e atos normativos que estabelecem tabelas distintas, cada qual com valor de honorários. O ministro Schietti citou como exemplo a Resolução 305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal, em que os valores estabelecidos para os advogados dativos são inferiores aos previstos nas diferentes tabelas das seccionais da OAB. O ministro Schietti observou ainda que as turmas que compõem a primeira e a segunda seções do STJ alinham-se à orientação de que a tabela organizada pela OAB não é vinculativa. De acordo com o ministro Schietti, a indicação de advogado ativo, conforme o artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, resulta em arbitramento de honorários àquele profissional, os quais devem ser suportados pelo Estado, ente político a qual incumbe o dever de assistência judiciária. O relator Schietti observou que não há uniformidade nos critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades estaduais representativas dos advogados, o que resulta em valores díspares. Por exemplo, o ministro Schietti disse que o valor previsto para uma única impetração de habeas corpus é de R$ 11.000 em Santa Catarina e de R$ 5.000 no Amapá. Para o ministro Schietti, nesse tipo de situação não deve prevalecer a lógica do mercado ou dos interesses profissionais e privados, mas sim a do direito público, porque, ao atuar como defensor dativo,
o advogado age sob o munus público na defesa do hipossuficiente, sujeitando-se, pois, às limitações e princípios que informam qualquer atividade pública. O ministro Schietti explicou que o artigo 22 do Estatuto da OAB assegura, seja por contrato ou por fixação judicial, a contraprestação econômica indispensável à sobrevivência digna do advogado, tratando o primeiro parágrafo da hipótese de defensores ativos, aos quais devem ser fixados os honorários, segundo a tabela organizada pela seccional da OAB. E o segundo parágrafo das situações em que não há estipulação contratual dos honorários convencionais, de modo que a fixação deve se dar por arbitramento judicial. Segundo o ministro Schietti, a condição sui generis da relação estabelecida entre o advogado e o Estado, não só por se tratar de particular em colaboração com o poder público, mas também por decorrer de determinação judicial, implica a existência, ainda que transitória, de vínculo que o condiciona à prestação de uma atividade em benefício do interesse público. A utilização da expressão segundo tabela organizada, prevista no primeiro parágrafo, segundo o ministro Schietti, deve ser entendida como referencial, na medida em que não se pode impor à administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços oferecidos fora das hipóteses legais de contratação pública. Para o ministro Schietti, a expressão não podendo ser inferiores, contida no parágrafo 2º, tem o objetivo de resguardar a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos seus serviços. Portanto, gente, nesse tema 984, a terceira sessão do STJ decidiu que a tabela do OAB não é obrigatória para advogado ativo em processo penal. Espero que tenham gostado, tá? Esse é o breve vídeo que eu fiz para vocês em relação ao tema 984. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu perfil do Instagram, @JoãoPauloPelopo. Um forte abraço e até a próxima.